Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara Cidadã. O nosso Câmara Cidadã fala novamente de Rotary Club, que neste ano de 2024 comemora 119 anos de fundação. E muitas histórias, né? São 46 mil clubes no mundo, né? Isso. 1.400.000 associados, filiados, né? ao Rotary Club, que hoje trabalham em causas sociais, ajudam as comunidades a desenvolver e a atender necessidades. Eu tenho o prazer de receber aqui Daniel Sense, que é presidente do Rotary Club Balneário Camboriú, Praia do Atlântico. Prazer em tê-lo aqui. Primeiro momento é para você. Boa tarde, Ademar. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Câmara. Uma rádio que nos agrada ouvir pelas músicas. Eu escuto seguido no carro e é muito bom poder estar aqui hoje, podendo contar um pouquinho do Rotary a nível internacional, nacional e também do nosso clube aqui em Balneário Camboriú. Bom, o Rotary tem 119 anos comemorados esse ano, mas no Brasil tem 100. Ou seja, está muito pertinho da fundação quando ele aconteceu no Brasil, né? E o seu clube, o Rotary Praia do Atlântico, foi em 1996. Já tem um tempo também, né? Nós temos 100 anos no Brasil, 80 anos em Santa Catarina e já estamos com 27 anos de clube aqui na cidade. Até no ano passado tivemos uma moção, foi feita na Câmara de Vereadores pelo vereador Teco, fez uma moção de agradecimento pelas ações voluntárias do nosso clube aqui na comunidade. Vamos falar um pouquinho aqui. Eu sempre prestei muita atenção em lemas. O Rotary tem um lema básico dele, que é dar de si antes de pensar em si. Tem um outro lema, que foi lá do início, que era mais se beneficia quem melhor serve. São dois lemas que são mantidos nas atitudes, nas atividades, Sim, nas ações de Rotary Club. E esse ano, 2023, 2024, o lema é Crie Esperança no Mundo. É bem poucas palavras que dizem praticamente tudo, né? Mas falar um pouco agora sobre o Rotary em si, né? Como é que ele tem aqui em Balneário? São 4, né? 4 clubes de Rotary, né? Isso, 3 em Balneário e 1 em Camboriú. Como é que funciona essa dinâmica? Cada Rotary tem um tipo de trabalho, ou algum tipo de ação diferenciada, ou todos trabalham com o mesmo sentido? A gente tem os padrões, né, que a gente atua, mas também, voltando a essa questão principal do lema, né, todos são regidos por esse lema. Certo? O lema original, que é do fundador Paul Harris, e nós temos o lema anual, que é do ano rotário, ou seja, da legislação rotária mundial. E esse lema é definido lá em cima pelo presidente internacional do Rotary, e todos os clubes seguem. No nosso caso específico desse, Crie Esperança no Mundo, o presidente internacional do Rotary desenvolveu esse lema e essa bandeira, porque ele teve um irmão que tirou a própria vida. E nós sabemos que isso é um mal hoje, infelizmente, muito forte, né? Em várias gerações, não tem um público específico, não tem uma categoria específica de faixa etária, de classe econômica. E a gente tem essa missão, nesse ano, dessa gestão rotária, que encerra agora na metade do ano, de criar esperanças no mundo e tentar evitar que isso ocorra da forma que vem ocorrendo com uma doença tão forte. Então, essa é a missão dessa gestão. E por isso o nosso Clube Rotary, Clube Praia do Atlântico, tem isso como foco. A gente faz projetos na área da psicologia, com tratamento de pessoas, com apoio para pessoas. Nós temos membros nossos que já fizeram parte do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, com atendimento a essa área. E cada clube desenvolve uma ação, né, dentro da sua realidade, aqui em Balneário Camboriú, mas com um foco nesse lema dessa gestão rotária. Pois é, quando você fala que cada clube tem um foco, tem um tipo de ação, qual é o do seu clube? O nosso, por exemplo, nós temos projetos que são atemporais, certo? Eles não são são permanentes, né? Exatamente, não são de uma gestão, E são separados dessas duas formas. E tem os projetos pontuais. Os que são atemporais, por exemplo, é o Banco Ortopédico. Ele é um dos principais projetos que existe do Rotary a nível mundial. E o nosso clube é o que encabeça o Banco Ortopédico aqui na região. Então, dos 4 clubes que tem aqui, o nosso é o que administra o Banco Ortopédico, gere essa parte. Como é que funciona o banco? O Banco Ortopédico, a gente faz a coleta e doações de coletas de lacres, de tampinhas,
tanto de alumínio como de PP, que é do polietileno das garrafas PET. Essas tampinhas são vendidas para a recicladora, essa recicladora moe e vende para nós, né, compra para nós, na verdade, o material que a gente coletou. E através desse dinheiro a gente consegue comprar cadeira de roda, andador, cadeira de banho, muletas, até botinhas ergométricas para qualquer cidadão que tiver necessidade e não tiver condições de comprar. E normalmente quem precisa não é por um período indefinido, normalmente é um período pontual, e aí não vale a pessoa carente comprar. Então nós fizemos um empréstimo sem custo nenhum para a comunidade desses equipamentos. Pois é. Agora eu estou sendo surpreendido. Eu imaginei que o banco ortopédico seria a doação direta do equipamento, né? Não é isso, né? Não é. É uma gestão de empréstimo. Nós não doamos. Na verdade, a gente... Alguns casos específicos que, às vezes, a pessoa precisa, é muito carente, e ela sabe que ela não vai devolver porque é uma coisa definitiva, permanente na vida dela, a gente acaba emprestando, mas se um dia for não usar mais, a gente conta com a devolução porque a gente empresta para outra pessoa na frente. Eu estou dizendo assim, o princípio de formar esse conjunto de material ortopédico, né, que seria a partir de tampinha. Exatamente. É da doação, porque nós, por exemplo, irmão, para o senhor ter uma ideia, a gente faz um volume regular disso aí. Exatamente. Nós fizemos campanhas. Agora há pouco nós fizemos lá no Colégio Caique, nesse ano passado e no ano retrasado, 2 gincanas com as crianças, motivando as crianças a fazer a coleta em casa desse material, para a gente poder vender e reciclar. Essa gincana foi desenvolvida por nós, através de umas palestras que a gente fez em cada turma, fazendo uma disputa entre eles por arrecadação desse material e, em compensação, sendo premiados com passeio no Barco Pirata, que foi um dos que nos doou esse prêmio, o aquário, e também nós tivemos no Museu do Carro, onde é que a gente levou as crianças, as primeiras turmas vencedoras, para poder aproveitar e curtir isso. Então, é uma parceria que o Rotary Club, que é a base da função do elo de ligação entre quem quer ajudar e quem precisa ajudar. Eu tenho outro exemplo, rapidamente falando, sobre a questão de projetos atemporais, ou seja, permanentes. Nós temos também o Sorria com o Rotary. É um projeto que a gente pega... Era a próxima pergunta. Exatamente. Continua. Já vamos engatar, então. Pessoas carentes que têm problema de dentes, de tratamento de dente, graves, assim, que não é questão estética só. Não conseguem se alimentar, às vezes. E as pessoas não têm como pagar. E um tratamento odontológico é muito caro. E nós buscamos, ao mesmo tempo, parceiros no mercado que trabalham com essa área de odontologia e que tenham vontade de servir ou devolver tudo que eles já coletaram, né, arrecadaram na comunidade com o trabalho deles, devolver um pouco para a sociedade. Através do Rotary, eles conseguem receber pessoas carentes e atender eles de forma gratuita. Todo o procedimento, desde limpeza até próteses, a gente faz tudo nesses laboratórios, que são parceiros nossos, sem custo nenhum para quem precisa e podendo até deixar a empresa que ajuda se sentir bem e poder contribuir com a comunidade através do Rotary. Um pouco da história de Rotary eu acompanhava muito na época lá. Era menino ainda e me interessava, tinha as seleções do Reader Digest, tinha muita história, né? Revista coleção americana, e contava a história assim de que no Rotary, não sei se ainda é assim hoje, ele tinha que ter um representante de cada atividade profissional, mas não podia repetir o mesmo em cada clube. A mesma atividade, não sei se isso mudou, né? Mudou muito. E me lembro ainda que aí contava uma história, tinha muito preconceito com relação a padres participar de clubes de serviço, como tinha, não sei se hoje ainda, eu acho que não existe mais isso, mas um padre entrou num clube de Rotary, e aí entrou o bispo. Mas os dois são religiosos, como é que vão fazer? Religião atacado, religião varejo. então, cara... Se dá um jeitinho. Se dá um jeitinho de os dois participarem do clube. Essa criatividade. Por quê? Pelo interesse de ter duas personalidades dentro do clube. E era muito disso. Tinha vários amigos, parentes, etc. e tal, que participaram de clubes de Rotary, de Lions, etc. e tal. E sempre via essa... eu participei de algumas reuniões, a convite, inclusive, e eu via muita intensidade na atividade, né? Nos trabalhos que fazem em relação à comunidade. E discussões, às vezes, ferozes com relação à metodologia, como é que se vai fazer isso de uma maneira mais eficiente. Né?
muito importante isso que comentaste, porque o Rotary ele foi muito importante, principalmente em cidades pequenas, onde ele era uma força de pessoas que eram, ou seja, lideranças da cidade, se uniam através do Rotary, ou seja, eles poderiam se unir, mas sem ter uma entidade que pudesse dar uma sustentabilidade para aquela organização, eles se uniam ali e, através dessa união, eles tinham força para levar uma agência bancária para uma comunidade do interior que não tinha, levar uma empresa ou outras. Então, ou seja, tinha uma força maior. Exercia, o Rotary até hoje exerce, mas muito tempo atrás tinha muito mais força nas cidades pequenas para exercer do que uma própria prefeitura ou até um próprio prefeito. Né? Hoje nós também trabalhamos para trazer para cá o banco de sangue que a gente quer, o banco de amamentação também, que é de leite materno, que tem em Itajaí, não tem em Balneário. São coisas que o Rotary tem força em grupo, que aquela velha história, uma andorinha não faz verão. Então você pode querer ajudar, mas sozinho você não consegue. Se você tem um grupo com pessoas pensando igual, se doando em foco no que quer atingir, você consegue fazer força e realmente consegue trazer diferença para a comunidade. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, a integração do clube de Rotary com qualquer entidade participativa da sociedade na busca de soluções comunitárias, não apenas específicas, como o banco ortopédico, como a questão do Sorria com o Rotary, né? Eles têm essa atividade até porque o Rotary é composto de pessoas que estão dentro da comunidade fazendo o seu trabalho profissional, a sua atividade empresarial, e eles sabem o que é necessário, nem que seja na área que eles atuam, mas eles sabem o que é necessário com relação à atividade urbanística, essa história toda, né? Hoje nós temos aqui, por exemplo, o problema de mobilidade, que a gente sempre fala nisso, né, que tem que ser resolvido de alguma maneira. Essa unidade de todos os clubes de serviço, todas as entidades representativas, talvez importante para, pelo menos, forçar a barra um pouquinho para agilizar um pouco essas soluções que são tão necessárias. Exatamente. Agora nós tivemos um projeto, por exemplo, que uniu todos os clubes do distrito, nós temos o distrito aqui, que é da região toda do litoral catarinense até a 116, né, nosso distrito, e foi uma união dos clubes para investir num projeto que a gente chama de projeto global, que é um valor bem significativo, para investimento no Hospital Marieta em Itajaí, com equipamento. Isso. Então, a gente se une nessas causas, onde são maiores, né? E também pontuamos, por exemplo, que no final do ano a gente resolveu, né, por uma demanda que veio para nós, fazer uma campanha de doação de alimentos para a Associação de Pacientes Renais, né, de final de ano. Então, a gente fez uma campanha, botamos caixas para doação nos mercados e tal, né, fizemos parceiros que doassem alimentos e conseguimos fazer isso e entregamos para esse pessoal que tem problemas renais, e a gente sabe que é uma situação difícil de conseguir trabalho, né, bem debilitado quem sofre de um problema renal. E a gente consegue ajudar pontualmente, aí são aqueles projetos pontuais, em alguns casos como esse. Você falou em distrito, né? É distrito que chama, né? A congregação de vários Rotarys numa região determinada, né? Eu me lembro quando Santa Catarina era um distrito só. Hoje tem quantos? Tem dois. Dois um distritos. no oeste e um aqui, exatamente. Os outros clubes de serviço também lá também tem. É. Eu fui do tempo da Câmara Júnior também. Câmara Júnior JCI. Eu não sei se existe ainda a Câmara. Existe, Câmara Júnior, na verdade, eu fiz parte também, antigamente era a Câmara Júnior, hoje chama JCI, tem em Balneário Camboriú também. Hoje nós tivemos uma reunião ordinária hoje, nosso clube, que é no Shopping Atlântico, no 3º piso, até para o pessoal que quiser conhecer lá um dia, fazer uma visita do meio-dia a 1, todas as terças-feiras, tá? Só não tem na terça-feira que a gente tem reunião festiva, que daí é à noite. Mas 3 vezes por semana a gente tem reunião ordinária lá. Do meio-dia a 1? Do meio-dia a 1, exatamente. Nosso clube é bem otimizado o horário. É corrido, né? Não permitimos, usamos o espaço do almoço para produzir, para se doar em nome da comunidade. E eu estava, só para concluir, eu estava falando sobre essa questão da união. Eu comentei que nós iríamos hoje na rádio conversar, na Rádio Câmara, né? Informei nosso pessoal do clube, e eu disse como a gente tem que trabalhar em conjunto em causas maiores, por exemplo, que nem com a Câmara de Vereadores e alguns projetos, com alguns outros clubes como o Lions, como o próprio Rotary de outros municípios, como a própria JCI, Câmara Júnior. Isso tem que ser uma união, porque nós temos um objetivo comum, e isso tem que fazer com que a gente se una para conseguir realmente alcançar alguns objetivos. Pois é, hoje, a visão que vocês têm hoje do mundo é talvez a visão que todo mundo tenha. Estamos com sérios problemas, né? Talvez os clubes de serviço, dentro dos clubes, acontece muita coisa que tem reflexo depois e a gente nem sabe. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, né? E a gente nem sabe. Isso está muito dentro do espírito para o qual foi criado o clube. Posso te dar um exemplo rápido disso? Vamos lá. Por exemplo, nós tivemos agora uma demanda que veio para nós de uma colega nossa rotariana, onde ela conheceu uma família muito, muito, muito carente, vale se refrisar, muito carente, onde a criança, uma das crianças dessa, tem uma debilidade enorme de movimentação.
né? Ela praticamente não consegue se movimentar e uma cadeira de rodas normal não serve para ela, não funciona. E aí nós fizemos, essa companheira doou 2 quadros que ela tem, tá? Para nós fazermos uma rifa, né, entre nós e os nossos conhecidos, os nossos apoiadores, para angariarmos fundos, valores, em torno de R$4.000, que era para fazer uma cadeira de rodas sob medida para essa menina. Especial para ela. Exatamente. Isso é um projeto pontual. Nós temos o banco ortopédico, que é paralelo a isso, e esse foi um projeto pontual que a gente fez. Então, ou seja, às vezes nem é divulgado, a gente não fica sabendo, mas, digamos assim, sem alardear muito, a gente acaba pontualmente ajudando. Não dá para ajudar todo mundo, né? A gente gostaria. Sim. Mas quem a gente consegue, a gente vai atrás e ajuda. É muito interessante isso porque o Rotary é uma das entidades de serviço social que não se preocupam muito com estar alardeando nada. É fazer. É fazer. E aí cumpre-se o lema básico, né, da área de ciências de pensar em si, exatamente por isso. Porque você não está pensando em prestígio. Em se promover para fazer exatamente. Então, esse é exatamente o sentido da frase que muita gente lê, mas lê igual um robô. Um autômato. Não lê, pensa. lê, mas por que isso aqui, né? Mas está bem entendido exatamente na finalidade cumprida pelo Rotary Club. Bom, nós estamos chegando aqui ao final, infelizmente já foi o tempo, viu? Foi rápido. A gente parece que falou tão A pauta pouco. era pequena, mas eu disse, a gente pode... parece que falamos tão pouco, né? Obrigado para você. E eu queria deixar aqui os últimos instantes para você só dizer alguma coisa a mais aí, que eventualmente repórter tem sempre isso, de vez em quando a cabeça está meio confusa e a gente esquece de perguntar algumas coisas e não deixa você expandir algum tema importante. Não, a gente falou bastante, eu até agradeço novamente de novo o convite, eu me coloco à disposição para a gente, em outros momentos, quando tiver algum projeto específico que a gente vá atuar de forma maior, que a gente possa utilizar também esse espaço da rádio para divulgação, porque é importante essa parceria. Fica que a gente à vontade possa desde ter. já. Isso é ótimo, porque eu acredito que isso é conteúdos que são, que a gente, é o ganha-ganha. Todo mundo ganha. A Câmara ganha, a comunidade ganha, o Rotary ganha. A gente, quando ajuda, como diz na própria frase, a gente ganha também. Então, por isso, a gente se coloca à disposição também, qualquer dúvida que vocês precisarem. E eu agradeço a comunidade por estar assistindo. Peço que siga a nossa rede social, que deve já estar aqui do nosso Instagram, do Rotary. E quem puder fazer qualquer doação de cadeiras de roda, muletas, nós temos o link ali no próprio Instagram para poder fazer o contato e nos doar, que nós faremos um bom uso disso. Daniel Sense, obrigado para você pela participação. Eu falei com o presidente do Rotary Clube Balneário Camboriú Praia do Atlântico, Daniel Sense, que nos contou aqui muito do trabalho importante que o Rotary Clube Internacional cumpre aqui, no estado, no país e no mundo. Obrigado para você, um abraço grande e a gente volta noutra oportunidade com o Câmara Cidadã. Câmara Cidadã. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.